um ser que sempre existiu. Mas o conjunto de coisas que vemos aí, como o cosmo, esse sistema todo, físico, ele começou a existir há um tempo. Os homens, por não acreditarem na palavra de Deus, formularam teorias. Teorias que não passam apenas disso, de teorias, porque ficam com várias lacunas sem explicação. Porque, olha, irmãos, onde não tinha nada, absolutamente nada, não existia absolutamente nada no mundo físico. Nada. Alguma coisa surgiu. Quem faz surgir alguma coisa a partir do nada? Ora, se a explicação que existe aí, de uma grande explosão, de uma espécie de um átomo, já pensaram? É muita vontade de acreditar no acaso para deixar de querer acreditar em Deus, irmãos, porque olha, se tivéssemos aí acreditando que houvesse uma grande explosão, sabe o que acontece quando tem uma explosão? Tudo se desorganiza. As coisas deixadas ao acaso se desorganizam. A ciência já testifica hoje que não existe geração espontânea. Nada surge a partir de outro nada. É impossível alguma coisa surgir a partir do nada. Mas o ser humano, por não acreditar em Deus, ele formula teorias. Mas, sabe como tudo começou? No princípio era o Verbo. É aqui que está o segredo. Se vocês observarem a natureza, tudo deixado ao acaso se desorganiza. É a segunda lei da termodinâmica. Tudo deixado ao acaso, o universo tende à desorganização, tudo tende a se sozinho, tudo se desorganiza. Nada se organiza ao acaso. Tudo, quando tem organização, a inteligência atua ali. Não existe organização sem uma inteligência atrás dela. É igual um programa de computador. Alguém fala assim, tem um programa de computador. Alguém escreveu um código. Senão não tem programa. Agora, o nosso corpo tem uma programação. Nós somos programados geneticamente, nosso genoma é programado. Se tem programa, tem programador. Ora, irmão, se tem a organização, tem organizador. Vocês entendem isso, irmãos? É preciso fazer uma força enorme, hercúlea, para tentar acreditar que o acaso fez tudo isso aqui. É muito mais simples nós aceitarmos a verdade. Tudo foi criado e tem um propósito, não foi à toa. No princípio era o Verbo, remete lá em Gênesis. Não havia nada, nada. Deus, na sua soberania, Ele criou fora do ambiente espiritual da glória, fora, Ele criou, começou a fazer a criação. E criou esse ambiente que nós vimos na Terra, a Lua, o Sol, as estrelas, as galáxias. Criou tudo isso aí. E como Ele é Deus, Ele faz as coisas tão grandiosas e tão bem feitas, que Ele poderia fazer só a Terra, a Lua e o Sol. Mas Ele fez tudo isso para cima, hein? Porque Ele tem esse poder, Ele tem essa autonomia, Ele é onipotente, Ele pode fazer o que Ele quer. Ele podia fazer umas 10 estrelinhas para brilhar aí, Ele fez bilhões de galáxias, tem naves, tem sondas rodando no espaço profundo, e eles falam, nós não achamos Deus, mas nós ajoelhamos aqui hoje e nós achamos Deus. Eles perguntam, onde está Deus? O cristão fala, eu já achei Ele. Ou melhor, Ele me achou aqui. Foi Ele que fez tudo. Tudo começou nele e tudo vai terminar nele. Tudo vai terminar nele. Estrela não presta conta da existência. Terra não presta conta da existência. Mas todo ser inteligente vai prestar conta. Crédulo e incrédulo, santo e pecador.
Todos vão se apresentar perante Ele, uns para receber galardão e outros para receber a condenação. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Você sabe que aqui está claro, o Verbo é a palavra. Quem que é a palavra de Deus? A palavra feita carne é Jesus. Ele é a palavra feita carne. Está dizendo isso. Ele estava no princípio. Quando Deus criava as coisas, criava por intermédio do Verbo. Criava por intermédio de Cristo. Ele que criava as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Dá para acreditar no que Ele propõe, irmãos? Quem criou tudo? Ele veio aqui na terra, para mostrar para nós como que a natureza de Deus é. Como nós somos amarrados num corpo animal, Ele se pôs num corpo igual ao nosso. Como não dá para levantar a gente nas suas alturas, Ele abaixou até os nossos limites. E veio aqui embaixo falar das coisas lá de cima. Como no nosso idioma não dá para compreender as coisas lá de cima, Ele usou as linguagens simples das parábolas, fazendo comparação. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Vocês entendem isso aqui? A luz resplandece nas trevas. Não é falta da luz solar que ele está falando, é a falta da luz divina, é a treva do pecado onde o ser humano está imerso. Esse pecado está dominado esse mundo está dominado pelo pecado. De canto a canto, de norte a sul, de leste a oeste, o pecado governa o ser humano vive a fantasia de ter prazer. É como se ele bebesse um veneno que mata aos poucos, não mata de uma vez. Mas no último gole vem o travo da morte. O pecado que o ser humano se alimenta dele tem preço. O preço não é cobrado agora, está agendado para depois. Essas são as trevas que estão aí. As pessoas mergulhadas nas trevas, o que uma pessoa na treva consegue discernir de cores, de luz? Nada. É por isso que precisava de uma luz aparecer aqui, porque nós somos treva por nós mesmos, e Jesus é essa luz. Só que as trevas eram tão densas que não a compreenderam. Foi rejeitado pelos principais dos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus, pelos saduceus, até pela corte romana, com alguns deles que tiveram notícia da sua obra, também não aceitaram. Aqui ele fala de João, era o emissário dele. João veio como emissário, sendo um homem, ele veio anunciar a vinda de um outro homem, mas que em sua natureza também era Deus. João falava: eu anuncio para vocês, está entre vocês alguém que vocês não conhecem. Olha, ele é tudo, eu não sou nada. Para falar a verdade, se eu abaixar aqui no chão e tentar desamarrar o sapato dele, eu nem tenho dignidade para isso. Ele é muito maior do que eu. Na verdade, ele é luz, eu não sou luz. Importa que ele cresça e que eu diminua. Quando que Cristo cresceu na profecia de João? É quando a palavra dele entrou em você. Você acolheu a palavra dele. E as suas trevas foram sendo dissipadas pela luz chamada Jesus Cristo. E esse é o grande projeto de Deus. Sabe o que ele fez aqui? Ele criou um ambiente. Agora, quando alguém faz um rascunho, é tudo mal feito para economizar. Faz uma maquetezinha com um material mais barato. O senhor fez um rascunho aqui. Sabe para quê? Um rascunho para ele trabalhar na sua criação, para essa criação subir lá nos patamares eternos. Mas para subir lá tem que ser puro. E a coisa já ficou uma vez lá em cima embaçada, quando aquele querubim fez aquela confusão. E Deus fez o seguinte projeto:
criou tudo isso que vocês veem, ambientou o homem aqui e nos colocou nesse campo de batalha, para nós sermos aqui purificados pela palavra, no campo da batalha. Quando terminar o Senhor de purificar todos que são dele, sabe o que ele vai fazer? Como faz alguém com rascunho? Ó, esse rascunho não me serve mais. Os homens admiram mais a natureza do que Deus, gostam mais dos animais do que dos homens. Hoje um animal tem mais valor do que o ser humano. Se matar um animal silvestre é sem fiança o crime. Mata um cidadão, é réu primário e fica solto. Nós invertemos tudo, porque a treva tomou conta da terra. Mas isso aqui é rascunho, hein? Eu vejo as pessoas falar da natureza como se fosse uma espécie de Deus. Até a terra eles falam que é viva. Irmãos, tolice. Isso aqui tudo é rascunho. Deus vai meter fogo na terra, no sol, nas estrelas, no cosmos inteiro, não vai ficar nada de pé. Tudo rascunho. E Deus faz rascunho com bilhões de galáxias, faz, porque Ele é Deus. Tudo isso aqui para Ele só tem valia durante o tempo da permanência nossa aqui. Tudo vai se desfazer. Agora, tem um lugar maravilhoso. Já pensaram, se a gente olha para isso aqui tudo, a gente fica espantado. Já pensaram como que é a organização lá em cima, irmãos? Já pensaram se nós pudéssemos fazer uma visita e conhecesse o país onde Cristo administra pessoalmente? Onde tudo é administrado diretamente com Ele, todo mundo trata com Ele cara a cara. Lá em cima está tudo preparado. Tem uma relação lá, e pode ver isso aqui, tá? Está escrito. Tem uma relação lá, e o seu nome está lá, ó, a relação dos convidados. Terminou essa guerra, se sobe para lá. Agora as pessoas, porque estão nas trevas profundas, debatem inutilidades. O homem gosta de o homem é cheio de si mesmo. O homem não consegue largar a vaidade, ele não consegue deixar o orgulho, a prepotência, a arrogância. Ele acha que ele sabe tudo, ele que tem resposta para tudo. Um mosquito, até esses dias eu me disse, os mosquitos mataram mais que os leopardos. Tem mais morte por mosquito do que por tigre. Sabiam disso? Os felinos não mataram tanto quanto matam os mosquitos, as bactérias, os vírus. O homem é tão vaidoso, tão cheio de si mesmo, uma bactéria põe ele a nocaute. O mosquito põe ele na UTI. Cadê a honra humana? Irmãos, tudo não passa de uma grande vaidade. A única certeza que você tem é que Cristo está com você. Enquanto Ele estiver com você, nada vai te acontecer. O salmista falou, essa terra pode abrir pelo meio, eu do Senhor eu não largo. A fortaleza do crente é a palavra de Deus. E a sua luz não é própria, é a luz de Cristo em você. Você e eu somos treva, mas Cristo em nós viramos luz, lâmpada acesa. E hoje nessa palavra Deus vai acender alguma lâmpada aqui e longe daqui. Sabe qual que é a lâmpada de Deus? É a alma do ser humano. Sabe como que ele acende ela? Fazendo chegar lá a palavra, a verdade do Evangelho. Como tudo termina tão triste, como tudo finda triste. Até que o começo é bonito, a criancinha, o chorinho, eu tenho meu netinho, coisa linda demais. Mas o fim não é assim. O fim geralmente é com menos companheiro do que quando começou a jornada. Começa com muitos, daqui a pouco vai um. Cadê meu amigo? Meu amigo foi. Foi para onde? Para a terra onde já não tem mais retorno. Passou pela porta da morte, tem dois caminhos. Ou cai nos abismos, ou encontra com o Senhor. Cada um que escolhe onde vai. Esse mundo, isso aqui é rascunho, hein? Não fica admirando demais isso aí. Tem uns admiradores da natureza, parece que a natureza, eles adoram mais a natureza que a Deus. Olha, pode admirar a natureza, que foi Deus que fez, mas tudo isso aqui é rascunho. Você quer ver onde vale a pena você prestar atenção? É onde Paulo foi. Vocês lembram o que ele falou?
Eu conheço um homem, aliás, quando foi falar, ele foi tão cuidadoso, ele ficou 14 anos para falar isso, hein? Depois que ele falou 4 linhas. Ficou 14 anos em silêncio, porque ele sabia, não dá para me falar que eu vou me exaltar. Depois de 14 anos, ele falou com muito cuidado. Eu conheço um homem que há 14 anos, eu nem sei se foi no corpo ou se foi fora do corpo. Foi tão real que eu nem sei. Esse tal homem foi arrebatado ao terceiro céu. De um tal homem assim, eu me gloriarei. Porque eu saí dos rascunhos, eu saí da fantasia e vi a realidade da obra de Deus. Eu vi o mundo habitável, eu vi a proposta final, eu vi a glória, eu vi o poder, eu vi a graça, eu vi a revelação final. Eu vi aonde Deus quer chegar com tudo isso, eu enxerguei o plano final de Deus. Oxalá que hoje aconteça com alguém aqui. Você está pondo muita atenção aqui embaixo e pouca atenção lá em cima. Você não é daqui. Você nunca leu que nós não somos daqui? Desde que o Espírito de Deus entrou em você, você nem é de você mesmo. Você agora tem dono, você tem dono. É o Senhor o seu dono, você não é de você. Você não é autônomo. E o pior de tudo é que o ser humano também não é, mas ele acha que é. O homem fala assim, eu sou livre, sou autônomo. Quando não é Deus que está nele, ele está com o cabresto do outro. Essa é a grande verdade. Aqui ninguém anda sozinho. Ou você está seguro na mão de Deus, ou você está seguro na mão do outro. Aqui ninguém está isento, aqui não tem neutro. Aqui não tem ninguém neutro. O Senhor Jesus falou, quem não é comigo é contra mim. E quem não está do meu lado, em outras palavras, quem não está do meu lado já perdeu a guerra. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Vocês estão vendo aqui, ó. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele está falando aqui dos judeus. Ele expôs a salvação para os judeus. Falou com eles. Eles ouviram, mas não acreditaram. Não acreditaram porque, outra vez, Deus faz essas coisas aí. Ele podia ter vindo no corpo de um homem mais bonito do mundo. Mais inteligente. Mais forte. Mas ele veio no corpo de um homem feio, pobre. Não dava para chamar atenção. E o homem só olha o rascunho. Ninguém olha. A verdade é que nós olhamos muito mais para a casa do que para o morador da casa. Depois vocês verão 16 de Lucas. O morador esquecido. A pessoa olha a casa. Tem pessoas que passam a vida inteira, cuidam de tudo, irmãos. Aplicação financeira, mexe com tudo, mas não dedica um tempo à oração. Não ensina os filhos o caminho da salvação. Não é capaz de ter um diálogo em família. Não é capaz de ter um diálogo. Não é capaz de voltar atrás nos seus erros. Estão correndo, estão com pressa. Tudo fica logo ali. Os seus não receberam. E nós levantamos a mão para o céu. Porque não recebendo a Jesus, os judeus, aqui vem a justiça divina, os planos secretos de Deus. Deus, quando colocou Adão no Éden, ele já tinha visto você aqui em São Paulo. O projeto dele é perfeito. Ele já tinha planejado tudo. Eu sei que Adão vai cair, eu sei que Eva vai tropeçar, eu sei de tudo. Eu não quero que eles façam isso, mas eu permito. Permito por causa que eles têm que exercitar o livre-arbítrio. Ao longo do tempo, pelos judeus veio a palavra, e por um judeu, que é Jesus, a salvação final. Quando os judeus não aceitaram ele, falaram até que ele expulsava demônios por Beelzebul. Sabe o que o senhor fez? Bom, vocês não me aceitam. Agora, a justiça minha é essa, que eu vim cá reconciliar o mundo comigo mesmo. Eu estendo a minha mão para todos agora que quiser me aceitar. Não só judeus agora, quem não é judeu, gentio. Aí os gentios abraçaram Jesus. E você é um dos que abraçaram Jesus. Dá glória a Deus por isso. Agora, o senhor sabe o que o senhor vai fazer? Vai chamar todos os gentios. Todos canto. Vai anotando lá, ó. Lá em cima tem uma lista. Quando terminar de chamar o último gentio, pô, a lista acabou. Sabe o que você vai fazer?
Vamos conversar outra vez com os judeus. Agora eu vou me apresentar para eles de uma maneira que quem for sincero vai saber que sou eu. Aí nós vamos juntar judeu e gentio num povo só. Deus não falha, Deus não erra, Deus nunca é surpreendido por nada. Aqui, irmãos, ele fala que aqueles, olha que bonito isso, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A todos quantos o receberam. Você percebe a universalidade do chamado de Deus? É para todos. Se você que está escutando essa pregação, aonde você estiver, aceitar Jesus Cristo como seu pessoal salvador, hoje mesmo você começa a entrar no hall dos filhos de Deus. Filho adotado. Nós somos adotados, nós não somos filho legítimo. Nós somos legítimo filho do pecado. Mas de Deus não. De Deus nós somos adotados. Quando nós aceitamos Jesus, nosso Senhor, nós somos adotados. A partir desse momento começa um trabalho dele conosco. E trabalho que não é fácil. Nos esvaziar de nós mesmos. Nós não aceitamos isso. Nós somos cheios de nós e não aceitamos ser esvaziados. Todas as vezes que Deus tenta nos esvaziar, tem resistência. Pedro foi esvaziado de um jeito, vocês lembram muito bem como Pedro foi esvaziado. Nós, para recebermos alguma coisa de Deus, nós precisamos de criar um ambiente propício. E esse ambiente, sabe o que é? É a aceitação da palavra. Quando você aceita a palavra de Deus, você vai criando, acomodando dentro do seu coração alguma coisa maravilhosa. Porque a palavra de Deus entrando em você, à medida que o Espírito de Deus trabalha em você, você dando liberdade, é porque o Espírito de Deus não força ninguém. Ele é todo poderoso, mas ele não força ninguém. Ele sempre com muito cuidado, com muito jeito, ele vai tomando posse e vai se expressando. E à medida que ele vai encontrando em seu coração a receptividade, ele vai tomando conta de você. Até o ponto que acontece o que nós aguardamos, que o Senhor Jesus orou. Ele falou assim: Pai, olha que oração. Eu quero que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Já pensaram isso? É isso que vai acontecer, nós sermos um com Cristo. Portanto, seremos um com Deus. Esse é o trabalho de dissipar todas as nossas trevas e trazer as luzes eternas para dentro de nós. Jesus Cristo, ele foi rejeitado por todos os poderosos, mas ele tinha falado uma parábola. Eu fiz uma festa muito boa, e a festa grande, mas meus convidados não aceitaram a minha festa. Agora também eu não vou deixar eles entrar na festa. Vocês saem pelos campos, procura quem está aí machucado na vida, perturbado por algum problema, ressecado, manco, aleijado, sai procurando. Traga para a minha festa que tem muito lugar. E esses aí vão tomar o lugar daqueles. Somos nós. Somos nós, espiritualmente é isso que nós somos. Por isso que você está aqui, por isso que Ele te chamou. Tomar parte na festa do Senhor. Os convidados não aceitaram, você aceitou, glória a Deus. Você aceitou entrar na festa. E está chegando o dia, hein? A porta do céu brevemente vai se abrir. E o desejado de todas as nações vai aparecer. E traz debaixo das suas asas a nossa libertação. Ninguém se espante com os problemas. Ninguém se assuste com os ventos fortes. Porque o Senhor Todo-Poderoso vela pela sua igreja. Dia após dia, minuto após minuto. E encerrando a palavra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Era Jesus, homem, se manifestando. Agora, isso aqui é bonito que aconteceu com você. E o Verbo se fez
presente em você e habita dentro de você. Jesus não anda mais aqui em corpo de homem, mas dentro de você, Ele está presente aqui. Dentro de você Ele resiste ao mal. Dentro de você Ele pode ensinar, exortar, admoestar. Dentro de você Ele pode fazer cura, profecia, libertação. Dentro de você Ele pode ser o olho aberto, glória ao Jesus. Dentro de você Ele pode ter a expressão total que é necessária na sua história. Dentro de cada um de nós, Jesus está presente, na medida que nós permitimos que Ele esteja. E Ele pode, por intermédio de nós, ser a própria boca eterna falando. Vocês acreditam nisso? Que quando Cristo habita em alguém, e esse alguém é santificado, Deus dentro dele torna-se então presente entre nós, falando, manifestando, libertando. Essa é a obra da libertação, as trevas sendo dissipadas pela luz e o pecado sendo expulso pela santidade, a morte saindo para a vida chegar. Ele é a luz do mundo. O mundo está morto, acha que está vivo, mas está morto, acha que é livre, mas é escravo. O fim de quem vive uma vida natural é muito triste, dores, gemidos, e na hora de partir não dá para ir acompanhado, hein? É sozinho. Fica todo mundo na cabeceira da cama ou do leito do hospital e a pessoa já vai partir. Dali para frente é só angústia e dores para quem não andou com o Senhor. A vida humana é uma fantasia. O homem vive como se fosse eterno, mas morre como qualquer animal. Age como se ele nunca fosse prestar conta da vida. Mas olha, ao pasto do gado, a morte vai tomando conta de nosso corpo. Viva a sua vida com Cristo. Alegre-se com isso. Porque tudo que você olha aí é rascunho de um novo mundo. Isso aqui não é o projeto de Deus. Vocês acham que Deus teria um projeto como esse? Onde tudo estraga, onde as pessoas morrem, ficam doentes, nasce aleijado, nasce mancando, nasce feia, nasce pobre, nasce numa família onde tem drogados e são maltratados, como foi dado em oração, pessoas que vivem debaixo dos viadutos. Vocês acham que isso é projeto de Deus? Isso não é projeto de Deus. Isso é degradação que o pecado trouxe. O projeto de Deus está aqui, ó. Eis que eu vi a nova Jerusalém.